Olá, bem-vindo. Este é o Papo de Prateleira, a conversa que você conhece, está sempre falando com a revenda, com a distribuição e com as cooperativas aí, com suas lojas que atendem os integrados. Gente que está sempre fazendo o quê? Está sempre fazendo a ligação do que é erguido, a tecnologia que é pensada, pesquisada e colocada à disposição do mercado, lá nas indústrias que servem o agro, até o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, é o pecuarista, né? E tem um bando de gente aí no meio, cujo trabalho é fundamental para que, desde que se lançou o grãozinho lá na terra, até que chega uma coisa lá, a casa do consumidor, seja no Brasil, seja no mundo, seja comida, seja produto de higiene, de saúde, de limpeza, para que tudo isso dê certo, muita gente ajuda. E se tem uma coisa que é fundamental, principalmente agora, a gente vai abrir fevereiro nessa semana e vai começar o quê? Vai começar o transporte de uma safra que, se Deus quiser, vai ser a maior safra já colhida pelo Brasil, que é a safra de verão 22, 23, e talvez aí com um número, um símbolo recorde, né? De se conseguir tirar mais de 300 milhões de toneladas só de grãos. E é grão bastante aí que vai tudo, aí que vai jogar tudo nas costas de gente aí que nem o Rodrigo Gonçalves, que é o CEO da GoFlux, que mexe com o transporte dessa riqueza toda, dessa maravilha que vai sair da fazenda brasileira. Bem-vindo ao Papo Prateleira, tá, Rodrigo? Pô, obrigado, Ulisses, e, poxa, prazer estar aqui novamente. E vamos aí, né? Começando 2023, tem bastante carga, graças a Deus, graças ao trabalho de Rapaz, muita você vai gente. ter trabalho, rapaz, com esse Não, mestre, hein? de falta de trabalho, a gente não morre. Exato. E, rapaz, gente, e o trabalho do Rodrigo é o trabalho de uma empresa que foi lançada, gente, super recente, é de 2018, né? Hoje o tamanho do agro da GoFlux é um tamanho bem grandão, né, Rodrigo? Sim, sim. Assim, é o que a gente sempre brinca. A gente está no setor de transportes e quem diz que está no setor de transporte e não está no agro, não tá trabalhando com transporte. É. Então, o agronegócio ele é mais de 80% da nossa atuação, Nossa, dentro das mais diversas variantes, aí, desde as trades de commodities, insumos, pode fertilizantes, falar açúcar nome, e viu? Que é para o mal. pessoal saber bem com quem que você Não, a trabalha. gente tem grandes clientes conosco aí, ADM, Dreyfus, Amage, Mosaic, Copersucar, Tereos, enfim, você tem Fertiglow, a gente atua desde a cadeia de insumos, fertilizantes defensivos, etc., passando pelas trades que exportam e também operam produtos no mercado interno, seja commodity, seja alimento, também empresas de açúcar e etanol, e aí os diferentes atores dessas cadeias. Aí a gente tem revendas, cooperativas, enfim, você tem uma série de atores dentro da cadeia do agronegócio, uma cadeia muito complexa, uma cadeia muito longa, a atuação em soja, milho, açúcar, trigo, algodão, cacau, malte, enfim, tem uma Rapaz, série de produtos de origem agrícola que a gente ajuda a conectar os grandes embarcadores, as grandes empresas, as transportadoras, para facilitar e tentar ser um agente aí de apoio para ganhar eficiência na logística do país. ô, Rodrigo, e se precisa mesmo de logística, por quê? Porque tudo isso que você está falando, né, desse número infindável de produtos que vocês ajudam a transportar, é num país que tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? É praticamente um Exatamente. continente, não é pouca coisa não, né? Não é pouca coisa, e assim, Ulisses, uma das coisas que eu falo há muitos anos, eu trabalhei com ferrovia durante muito tempo, e eu ficava incomodado que muita coisa era falada sobre logística no país, e parecia que o único problema do Brasil era que faltava estrada, faltava porto, faltava ferrovia. Continua faltando, podia ter mais, mas existe uma série de coisas que a gente pode trabalhar para gerar mais eficiência, para reduzir o tempo do caminhão parado, para melhorar um pouco a vida do motorista, que sofre muito, o motorista que carrega a safra de caminhão pelo Brasil afora, mesmo quando vai de ferrovia, chega nos terminais de caminhão, enfim. Então, o transporte rodoviário ele é fundamental. E você precisa ter investimentos em infraestrutura, sim, mas você precisa ter melhor eficiência de todos os lados. Então, a gente acaba atuando de várias maneiras diferentes para tentar fazer com que o transporte rodoviário seja melhor. E aí isso passa pela melhoria do acesso, a facilidade do acesso da transportadora às ofertas de carga, que é o que a gente funciona como uma bolsa de frete, então fica mais fácil da transportadora encontrar novas cargas, novos clientes e vice-versa, dos clientes encontrarem novas transportadoras para conseguir tirar a sua mercadoria no momento que precisa. A gente ganha muita eficiência nisso, porque a transportadora e o motorista reduz o tempo parado esperando uma carga. Eu sei quando a transportadora, quando o motorista sai de Sorriso para Miritituba, por exemplo, quando que ele chega lá e ele já está casando carga para ele voltar, ou seja, você ganha mais eficiência dentro do fluxo logístico. A gente atua com antecipação de recebíveis e crédito para a transportadora,
para que ela consiga ter mais competitividade, mais facilidade de acesso a capital de giro. Então, é verdade, a GoFlux usa esse tipo de papel, então, aí, que também, os fiagros, aí, as soluções Fiagro. exatamente, a gente está estruturando uma debênture agora, ia ser um FDIC, mas vai ser uma debênture, na verdade, para dar mais competitividade, a gente conseguir captar dinheiro mais barato para conseguir fazer com que as transportadoras tenham acesso a capital mais justo e ela consiga ganhar mais capacidade, porque no final do dia, muitas vezes tem uma série de custos que oneram a operação rodoviária, custo de diesel, todo mundo sabe que está muito caro, etc. Outro custo muito alto é o custo do capital, ou seja, para um transportador operar precisa ter dinheiro. E aí, muitas vezes, o banco não consegue, ela não tem acesso ao sistema bancário formal, ou quando tem acesso, o custo é muito alto, enfim, a gente atua com tecnologia, com inteligência, para conseguir atacar dores que vão além somente de construir um porto ou construir uma nova estrada, porque a gente sabe que isso leva tempo, depende de governo, então a gente atua muito para ajudar a fazer com que esses elos da cadeia se comuniquem melhor. Uma maravilha, pra vocês verem, gente, eu até aqui esqueci de mencionar, não levar um tapa aqui na orelha, viu? Esqueci de que toda a conversa que a gente tem graças à parceria dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, que faz um trabalho semelhante ao que o GoFlux faz. É o que? É facilitar a chegada da tecnologia que vem da indústria para o cliente final, que é a pessoa que está na fazenda plantando ou então criando o rebanho, né? Por intermédio do quê? Por intermédio de compra de insumos e também de bonificação com pontos para que esse produtor receba o quê? Consiga resgatar em insumos para usar na sua fazenda. Também é uma logística aí que remete ao quê? Que remete à organização e planejamento. Eu fiz esse gancho com o Clube Agro Brasil, o Rodrigo pode falar uma coisa. No último material que eu publiquei no nosso site, agrorevenda.com.br, ali se fala a respeito do trabalho da GoFlux, aí depois a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o VIL, o GoFlux VIL, e também o reconhecimento bacana internacional que a empresa teve, mas ali você aponta que ainda tem um monte de desafio na questão do transporte aqui no Brasil. Quais são os principais, na sua opinião? Aí, Ulisses, assim, dá para... Eu brinco que a logística brasileira é igual corpo de velho, né? Todo lugar dói, tem dor em tudo quanto é lugar. Mas quando a gente olha a logística de uma maneira geral e o impacto que a logística tem dentro do agro, ele é muito grande. Então, por exemplo, a gente sempre costuma dizer, da porteira para dentro, o agricultor e o produtor agrícola brasileiro, pecuarista, né? Etc., ele é bom, ele é espetacular. Os caras sabem como aplicar o defensivo fertilizante, e gostam de tecnologia e investem. Gostam, investem, e a gente só é o que é em função disso, da porteira para dentro. Da porteira para fora, a atuação ainda é muito aquém do que poderia ser se a gente fosse usar os mesmos critérios. Então, por exemplo, você pega um produtor de soja que tem lá as melhores tecnologias aplicadas para melhorar a produtividade da lavoura, está colhendo 80, 100 sacos de soja por hectare, ele consegue evoluir muito. Da porteira para fora, ele acha que ele pode contratar o caminhão e que está tudo bem ele passar a mão no telefone e contratar um caminhão. E aí, assim, fala, porra, bicho, todo o ganho que você está tendo aqui dentro da fazenda para melhorar a produtividade, etc., você joga fora na hora que você passa a mão no telefone. Ô, Rodrigo, você remete a uma imagem que é histórica do jornalismo e do agronegócio de matérias de economia agrícola, que é o quê? Que é aquela traseirinha do caminhão e os grãozinhos de soja só caindo na estrada. Caindo. E assim, e por mais que muitas vezes o produtor ele ache que assim, poxa, vendeu a soja para a trade que se vire, a trade precifica isso. Então, a trade poderia estar pagando mais caro, melhor pela saca de soja, para dar esse exemplo aqui, por um recebimento se ela tivesse melhor, da porteira para fora, usando metodologias mais inteligentes para precificar e para operacionalizar. Então, o que é que a gente faz? O processo de contratação de frete, ele é um processo complexo, porque envolve muito dinheiro. São bilhões de reais gastos com transporte rodoviário. É muito grande, né? É muito grande. E aí é o que eu sempre brinco, você está lidando com o dinheiro dos outros. Então, quando você lida com o dinheiro dos outros, o que é que você precisa ter? Transparência. Olha, eu cotei com todas essas transportadoras, o melhor preço que eu recebi foi esse, mas essa transportadora tem qualidade melhor, etc. Existe uma série de questões para você endereçar. E fica muito mais simples quando você consegue digitalizar esse processo, porque você, ao mesmo tempo, consegue ter acesso a milhares de transportadoras. A gente tem mais de 3.000 transportadoras homologadas que dão acesso a mais de 150 vai ser bom para ele, né? Exatamente. Ou seja, tem um ganha-ganha. Tanto as transportadoras têm um acesso mais facilitado à carga, quanto quem tem a carga consegue acessar a transportadora que tem a característica que ele precisa, no momento que ele precisa, e ele consegue montar processo competitivo da maneira correta. Ou seja, ele consegue fazer leilão reverso, ele consegue determinar quanto ele quer pagar, para fazer cotação, fazer bid.
E por que tem que ser dessa maneira? Muitas vezes existe uma ideia de que você vai conseguir trabalhar no transporte rodoviário com uma tabela de preço fixo. Não dá, é impossível. No mercado que oscila desse jeito, igual o bolso, o dólar Esse sobe, tigre cai. aí a gente não consegue amarrar, não, né? Exatamente, não dá para você segurar a onda ali, porque os custos do transporte rodoviário, eles variam também de maneira dinâmica. Claro, a Você tem economia é aberta, né? aumentos. Exatamente. Então, você precisa ter o mesmo instrumento. Eu costumo dizer que o mesmo instrumento que uma empresa, que uma trading, que um produtor, uma revenda usa para gerenciar os derivativos de commodity que ela tem, pô, como é que você está comprando e vendendo soja, comprando Sim. e vendendo insumo, lidando com câmbio? Você deveria ter os mesmos instrumentos para a parte do frete, porque você Perfeito. ganha ou perde o jogo ali. Uhum. No final das contas, você pode, muitas vezes, o produtor brasileiro, ele deixa toda a margem dele na ineficiência do transporte e não na operação, na contratação. Contrata Perfeito. caro e acaba não resolvendo o problema, deixa a margem toda no caminho. Agora, Rodrigo, a GoFlux é 2018, é isso mesmo, né? Isso, a gente começou em 2018. De lá para cá, exclusivamente no trabalho da sua empresa, você sentiu uma evolução, um crescimento no número de agentes que não utilizavam essa lógica, né, de ser moderno, né, de fazer um contrato de transporte? É uma expressão que eu peguei, que eu estou copiando lá do texto de vocês. Melhorou? Vem melhorando, mesmo que numa velocidade pequena? Melhorou. Assim, eu acho que a gente poderia andar mais rápido, de novo. Eu continuo sendo exigente com o mercado, porque quando eu olho da porteira para dentro, o nível de evolução que a gente já tem aqui no Brasil, quando a gente olha para o transporte, a gente está muito atrás. Mas de 2018 para cá, nosso primeiro ano de 2018, a gente transacionou pela plataforma algo em torno de 250 milhões de reais em frete. Tá. 250 milhões de reais em frete foi comprado pela plataforma em 2018. Em 2022, a gente fechou com 6,4 bilhões de reais. Nossa, multiplicou bastante. Exatamente. Então, assim, são 6,4 bilhões de reais de fretes contratados efetivamente que foram gerenciados pela plataforma. Ou seja, a gente está falando de quase 32 milhões de toneladas de todos esses produtos que eu comentei, majoritariamente soja milho, fertilizantes, farelo, mas é um volume de carga muito grande. Agora, quando a gente olha uma movimentação de carga no Brasil de 300, 400 milhões de toneladas, quando a gente olha todas as commodities e todos os produtos, ainda tem 10 vezes maior, enorme, né? E as empresas estão percorrendo isso. É 10 vezes maior. Então, existe uma oportunidade muito grande ainda, um caminho muito grande a ser percorrido, mas, de novo, esse é trabalho do dia a dia. Aos poucos, a gente vai mostrando os casos bem-sucedidos. De novo, a gente não tem grandes empresas, os líderes do mercado não estão conosco por acaso, estão com a gente no longo prazo, são grandes patrocinadores dessa Não inovação. brincam com dinheiro, não, né? Ninguém brinca, exatamente, ninguém está aqui para brincar. Então, o que a gente traz para o mercado é a oportunidade de pequenas e médias empresas, revenda, cooperativa, produtor rural, etc., terem o mesmo nível de tecnologia que um ADM tem, que uma Copersucar tem, que são caras que são líderes inquestionáveis do mercado brasileiro, que estão na vanguarda da inovação, ou seja, essas empresas usam, ou vocês podem utilizar, o mesmo ferramental, o mesmo kit de ferramenta para operar rodoviário que essas empresas grandes. E isso gera melhor qualidade, melhora o mercado. Eu costumo brincar que eu prefiro, quando eu olho os meus concorrentes, eu prefiro que meus concorrentes sejam muito bons, porque eleva a régua. Eu poder me espelhar, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem bastante coisa a fazer, mas de 2018 para cá a gente já avançou bastante e a gente espera que 2023 seja um ano enorme para todo mundo. Aí, olha, pessoal, esses dados todos super bacanas, esse trabalho super bacana feito em 2018, não está só na boca do Rodrigo, porque ele é CEO, porque ele fundou junto com outras pessoas e hoje dirige a GoFlux. Não, o mercado reconhece isso. Tanto é que eles receberam uma certificação que é super importante, parece que apenas 150 empresas brasileiras de diversos segmentos possuem, que é o ISO 27001, aí, que trata a respeito de informação para ter uma logística batuta, como dizia meu pai, né? Que funcione bem, transportando o que está no lugar para outro lugar, seja o destino final onde for, e tenha paradas no meio do caminho ou não. E também porque não para de fazer lançamento novo, como é o caso aí da GoFluxZil. Ô, Rodrigo, parabéns pela certificação. Obrigado. Como é que vocês receberam esse mérito aí? E o que tem de bom no GoFlux que o pessoal pode usar bem para o agro? Pô, primeiro, Ulisses, assim, essa certificação ela é a linha de chegada de um processo muito longo, né? A certificação ISO 27001, como você falou, são um pouco mais de 150 empresas no Brasil que têm essa certificação. E é uma certificação voltada para a segurança de dados e informações. Por que isso é importante? Eu comentei agora há pouco com você que a gente transacionou no ano passado 6,4 bilhões de reais de frete.
Ou seja, isso é uma massa de dados e informação super rica, super importante. A gente vem desde 2018 acumulando uma série de dados para transformar esses dados em informações para uma tomada melhor de decisão. Então, o Perfeito. primeiro aspecto que a gente tem que cuidar é da segurança desses dados, dessas informações. Isso não Sim, pode tem lei vazar para para isso qualquer até, um. né? Exatamente, tem lei LGPD, então a gente é uma empresa aqui das brasileiras que está mais adequada dentro do que diz a Lei Geral de Proteção das Informações, por isso que a gente conseguiu certificar. Então, tem uma Que bacana. série de processos que a gente tem que fazer e teve que investir para deixar a operação, tanto do ponto de vista de processo quanto de tecnologia, segura, para que o nosso cliente tenha total segurança de, poxa, as minhas informações estão lá sendo gerenciadas pela GoFlux e está seguro, não tem risco de chegar um hacker lá, roubar os dados, etc. A gente é super blindado em relação a isso, a ponto de conseguir a certificação. E isso se conecta diretamente com o ponto que você comentou, que é o GoFlux View. O que é o GoFlux View? Uma das grandes questões que todo mundo lida dentro do agro é a precificação. Você está sempre precificando o futuro. Pô, quanto é que vai valer essa soja no futuro? Como é que vai ser o É, frete no pico da é o safra? que Essa é todo uma mundo quer ciência, saber, né? todo mundo quer saber. E aí tem muito de conhecimento do mercado, a gente Claro. acredita, eu estou no mercado há 20 Tem anos, a fundamentos, gente né? sabe que o barro na bota diz muito ali, pô, o cara conhece, sabe, conversa com as transportadoras, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe para o mercado e construiu uma solução única que leva em consideração os dados que a gente transacionou, que a gente coletou nas transações de frete, para você entender como é que o frete pode e deve se comportar no futuro. Então, a gente usa essa massa de dados, a gente foi acelerado pelo Google para fazer isso. Então, é um produto GoFlux acelerado e construído em parceria com o Google, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E aí a gente leva em consideração uma série de fatores que têm influência no frete. Além do frete, da massa histórica de frete contratado que a gente tem, a gente já transacionou mais de 30 bilhões de reais de frete até hoje. Quando a gente coloca isso em perspectiva, tem uma porrada de dados, mas tem uma série de fatores que influenciam. Então, assim, como é que vai estar o câmbio? Como é que vai estar a fila nos portos? Como é que vai estar o preço da commodity? Como é que vai estar o preço do petróleo? E o preço do petróleo é importante, porque se o petróleo sobe lá fora, dentro de Sobe um 2 meses, monte de ele coisa, né? vai ter influência no diesel aqui dentro. Então, como é que está índice de inflação, confiança da economia, percentual de safra colhida, percentual de safra plantada, percentual de safra comercializada. A gente junta todas essas informações e joga e construi um algoritmo que consegue entender, com base nessas variações, qual deve ser o comportamento do frete no futuro. Então, para quem está agora em janeiro, por exemplo, precificando o frete abril, março, ele vai ter uma visão do histórico, etc., mas ele vai conseguir dizer, olha, dado todo o cenário que a gente tem agora dessas variáveis, o frete deve se comportar entre 100 e 107. Ele te dá uma banda de variação que você consegue reduzir o percentual de erro e, ao Tá mesmo tempo, certo. Joga aumentar uma o luz, né? percentual. Exatamente. Ou seja, poxa, e aí isso serve para várias coisas. Por exemplo, imagina para quem está comprando insumo, uma revenda, comprando fertilizante, comprando defensivo agrícola. Pô, comprou agora, porque se esse negócio chegar agora em abril, o frete vai estar lá em cima. Pô, atrasa um pouquinho a compra, eu vou ter um efeito positivo no frete para não pegar o pico. Ou Perfeito. seja, do ponto de vista de planejamento, para Você quem usa o exporta, para quem serviço da GoFlux em benefício do seu trabalho, né? exatamente, para você conseguir ter pelo menos um instrumento adicional para você conseguir montar a sua tabela, para você conseguir precificar a venda do produto, ou a compra de um insumo. Isso vale para todo mundo, ou seja, entender com mais clareza os movimentos do frete no agronegócio brasileiro é fundamental. E isso é muito conectado, porque você pega, por exemplo, em fertilizantes, o preço do fertilizante ele é uma função direta do fluxo de exportação. Soja e milho. É ele que, se o preço do frete de soja e milho foi para o beleléu, subiu muito, isso vai ter impacto no fluxo de fertilizante no retorno. Não tenha Perfeitamente. dúvida disso. Então, todas essas correlações a gente ajuda a entender e a navegar dentro dela com dados, com informação, com tecnologia, que é a mesma coisa que a gente faz da porteira para dentro. Ou seja, Perfeito. como é que você vai aplicar mais adubo, mais fertilizante num talhão ou em outro? Você olha como é que está a composição daquele solo, ninguém faz nada mais de orelhada. Todo mundo usa dados e informações para conseguir tirar melhor performance. É a mesma coisa da porteira para fora, a gente está aqui sendo um agente para viabilizar isso acontecer.
Maravilha, gente. Estamos chegando ao finalzinho do Papo Prateleira aqui, mas eu não poderia dar um tchau aí para o Rodrigo, avisar que ele vai voltar muitas vezes para a gente falar do transporte dessa safra fantástica. Não é só grão que transporta, não. Transporta produto final, transporta produto intermediário. Então, é uma massa de produção que sai da fazenda e que chega até o ponto final, seja qual for esse ponto final, com muita informação, muita tecnologia, como ele está falando. Eu lembrei de 3 coisas, viu, Rodrigo? Um é assim, como é que é uma questão de logística, né? Que eu que sou velho, vou fazer 60 anos, né? Nunca foi uma palavra muito próxima, né, do meu dia a dia, e hoje eu fico vendo meu filho, fui pai velho, eles têm 16 anos, né, e meu filho fica acompanhando lá no celular onde é que está o livro, ou então alguma coisa que ele comprou, que ele comprou na internet, ele fica acompanhando onde é que está, se já chegou a São Paulo, em que dia que chega, que horas que chega, né? Então, para essa molecada é terrível. E um dia desse, chegando a São Paulo, ele estava ao meu lado no carro, aí tinha uma placa indicando assim, Franco da Rocha, Perus, Cajamar, ele falou, Cajamar? Eu falei assim, mas o que tem? Você nunca pisou nessa cidade, não sei o quê? Ele falou assim, Cajamar é onde fica uma unidade da Amazon. É isso mesmo. Você vê que eu me falo. E a outra coisa é o seguinte, gente, essa conversa, esse volume de trabalho, essa excelência em trabalho, não é nem o Riba que fala, quem fala aqui é o ISO 27001, é para acabar de vez com esse mito de que baiano é um bicho que não gosta muito de trabalhar. Ontem eu estava vendo umas cenas do Festival de Música em Salvador, a Ivete Sangalo conversando com o público, eu falei assim, nossa, como essa mulher fala nome feio, né? E o Rodrigo acabou se confessando, acabou se entregando, mandando uma porrada de dados. Fala um pouquinho aí de você nasceu lá em Salvador, é soteropolitano, fez administração de empresa, rapaz, como é que você enxerga 2023, esse baiano arretado aí? Pois é. A gente é o baiano trabalha muito, porque a gente também gosta de festa, né? Por isso que o pessoal acha que a gente trabalha O pessoal pouco, mistura as estações, né? mas a gente trabalha bastante. Eu sou de lá de Salvador, sou nascido e criado lá, mas já tem uns 15 anos que eu estou em São Paulo. Passei 7 anos em Uberlândia, fui diretor da Algar Agro lá em Uberlândia entre 2015. Uma das mecas da logística brasileira. Bom, isso é uma cidade espetacular, uma empresa incrível, um grupo que eu tenho muito carinho. E foi lá que saiu a ideia de construir a GoFruits. Eu saí de lá depois para empreender. E aí eu sou formado em administração, fiz MBA na Fundação Dom Cabral, lá em Minas, fiz pós-MBA em Kellogg, nos Estados Unidos, tenho outros cursos fora também, na Holanda, também nos Estados Unidos. Uma carreira longa. Aí eu comecei trabalhando na Ambev, vendendo cerveja, lá na Bahia. Outra meca de transporte, né? Exatamente, com infraestrutura de malha de distribuição absurdamente eficiente no Brasil. E aí foi quando eu saí da Ambev, eu entrei na Vale para trabalhar com ferrovia, na época ainda na Bahia, com transporte de granéis líquidos, transporte de produto químico e tudo mais. Depois eu migrei para o agro, e aí foi quando eu comecei minha trajetória, atendi todas as trades do Brasil, foram meus clientes lá no transporte ferrovia, operação portuária. Então, assim, eu tenho uma carreira longa aí dentro do agro, conheço, meu pai tem roça também, então, assim, o agro está dentro da minha vida, não dava para fazer alguma coisa pelo menos profissional que não passasse por isso. Então, conheço, gosto muito, gosto de agricultura, gosto muito de pecuária também. E está otimista com 2023? Porra, se tem alguma coisa que traz otimismo nesse país, é a nossa capacidade de fazer negócio e trabalhar dentro do agro. Então, pode ter o governo que for, a gente tem que trabalhar para que o governo seja o melhor possível, independente de quem esteja lá. Mas eu acho que 2023 vai ser um ano difícil, porque vai ser um ano mais apertado de margens, a gente vai demandar mais resiliência da gente, mas, de novo, a gente está num país abençoado, safra cheia, mais de 200 milhões de toneladas, conjuntura econômica boa para milho, a gente deve exportar muito milho esse ano, se tudo der certo. Então, é um ano de muito desafio, mas acho que não tem país no mundo mais preparado para isso que a gente, não. A gente está aí, vamos fazer. É a hora de arregaçar a manga e trabalhar, é super importante isso que o Rodrigo acabou de falar. Pelo seguinte, é para continuar debatendo, discutindo e criticando se achar que algo está errado e aplaudir se achar que algo está certo. Só que não vamos esquecer que o agronegócio, só para citar um setor, que é o agronegócio, a gente abriu a década de 1970 importando alimentos e vivendo sob uma ditadura real. Uma ditadura mesmo, que é o que a gente vivia no país. E 40, 50 anos depois, nós somos um dos 4 maiores agronegócios do Brasil, passando de uma ditadura até uma democracia. Quer dizer, não vai ser quem está lá em Brasília, quem a gente deve incomodar quando achar que está trabalhando mal, mas não vai ser um camarada só que vai atrapalhar hoje uma economia que é muito complexa, é muito vitoriosa, e no agronegócio é responsável aí por 1/4 da riqueza toda produzida pelo Produto Interno Bruto brasileiro. Rodrigo,
Gustavo, um prazer te conhecer, essa energia que é muito bacana, esse sorriso bonito no rosto aí, a favor do agro brasileiro, a favor de negócio, e a favor do quê? Da GoFlux, que é a empresa que ele e outras pessoas fundaram em 2018, que hoje ele dirige e que promete aí transportar com cuidado, modernidade e agilidade tudo que se sai da fazenda brasileira. Super obrigado e vamos conversar mais vezes esse ano, tá? Pô, sempre à disposição, Ulisses. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente começando o ano agora com bastante energia para trabalhar. Deixar meu recadinho final, quem quiser entrar em contato, conhecer um pouco mais da gente, goflux.com.br. Vou pôr lá no finalzinho da apresentação. Isso, formulário de contato, pô, fala com a gente. Eu, pô, falo pessoalmente com todos os clientes, vou visitar. Pô. Então, assim, nós estamos aqui para viabilizar e ser um agente de melhoria da logística do país. Então, boa sorte, boa safra para todo mundo. Seja 2023 maravilhoso para todo mundo. Então, produtor rural, revenda, distribuição, cooperativa, enfia uma coisa na cabeça. Não é porque fez golaço no comecinho do jogo que vai entregar ouro para o bandido aos 45 do segundo tempo, né? Vamos fazer com que a cadeia trabalhe até o finalzinho o objetivo dela, mesmo que existam vários atores no meio dessa cadeia, a gente já passou a bola. Rodrigo Gonçalves, um dos fundadores da GoFlux, essa empresa de transporte, empresa que faz o quê? Faz contrato de transporte, tá? Pro agro, o agro que é moderno também entrega, também transporta com modernidade. Vocês ouviram aí essa conversa com o nosso apoio dos nossos amigos e parceiros do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, e o Rodrigo vocês vão ver mais vezes aqui. Esse bate-papo vocês vão acompanhar nos nossos 2 espaços da internet, que é o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Baiano aí vai virar também podcast, o podcast Radar Agro, nas 5 plataformas onde a gente coloca o nosso material, que é a Amazon, o Deezer, Spotify, Apple e o Google. Rodrigo, grande abraço, tá? Bom mês de fevereiro, bons negócios aí no primeiro semestre, a gente volta a conversar. Valeu, grande abraço, saúde para todos nós. Obrigado, querido. Até a próxima. Valeu.